tinha uma escritório de advocacia que quebrou, e aí eu estudei para concurso. E aí chegou, a gente tinha os processos ainda, né? Eu quebrei com os meus maiores clientes, mas tinha um processo que eu ainda tinha que cuidar. Quebrar na advocacia, quando você quebra do fator financeiro, que eu devia na época 50 mil reais, não é também quebrar que, tipo, não tinha mais nenhum processo. Eu tinha ainda as responsabilidades de cuidar com daqueles processos. E eu virei e falei, pô, agora... Eu tinha passado num concurso para corregedor lá na Conab e eu falei, cara, agora eu não posso fazer audiência, agora eu não posso peticionar e eu vou precisar de alguém para estar do meu lado para fazer isso. Aí eu pensei, eu preciso contratar um CLT. Foi a primeira coisa que eu pensei na época, né? Mas eu virei e falei, gente, mas um CLT é caro pra caramba, né? Segundo o estatuto da OAB. E eu falei, cara, eu não acredito, não gosto muito desse sistema de CLT, pagar fixo. Eu sempre, né? E eu falei, e quem que eu quero aqui? Cara, eu quero um sócio. Na verdade, eu quero um sócio. Mas só que, é como você falou, Viriato, ninguém começa já botando um anel de casamento no dedo, né? E essa é uma das filosofias da firma, assim, a meritocracia vai porque todo mundo um dia tem a possibilidade de virar sócio. E aí eu virei e falei, cara, eu preciso de um sócio, mas eu quero contratar ela no começo, alguém que assuma o risco comigo, não é um CLT, tem que assumir o risco. E aí eu fiz um processo seletivo. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um processo seletivo, muita gente, meus amigos, né, tipo assim, quando eu publiquei o processo seletivo no Instagram, isso... 2013. Tem muito começo do Instagram, gente. Assim, na época que o Facebook ainda era mais forte que o Instagram. Na época do Orkut. Não, nem tanto. Mas eu tive Orkut com dr.eurojúnior já, Orkut. Né, quando 2008. E aí, muitos amigos meus me procuraram. E eu ainda pedi indicações e tudo mais. Tá? Eu publiquei a vaga também. Tinha alguns... anúncios que você pagava nos classificados, tal. Falei com meu pai, ele falou, não, meu pai já anunciava imóveis, né, meu pai é corretor de imóveis, e aí ele chegou e falou, não, anuncia também, mas o principal de onde veio a Ju foi no Instagram. E aí chegou e apareceram 17 candidatos, exatamente 17 candidatos. E eu virei, eu falei, pô, cara, a gente tava lá no processo seletivo assim, eu fui conversando um por um e eu pensando, o que eu espero da pessoa que vai trabalhar comigo? Mas eu vou confessar uma coisa, tá, gente? Zero técnica. Processo seletivo do tipo, do feeling, né? Do tipo assim, o que eu quero na pessoa? Hoje, se eu olhasse o processo seletivo da Ju, eu falo que foi muito sorte, porque pelas respostas que a Ju deu, ela nunca seria selecionada. Pelas respostas que ela deu, sendo bem honesta, ela sabe. Tecnicamente ela não seria selecionada. Contudo, eu dei muita sorte e foi uma questão, assim, de um ponto fora da curva. Eu falo que existe a regra, mas existem as exceções. A Ju foi a exceção do processo seletivo na nossa vida. E aí eu fiz o processo seletivo e eu lembro que eu olhava pro pessoal e eu tinha acabado de passar no concurso, então eu tinha estudado pra caramba. A gente fez toda a parte de, tipo assim, saber se a pessoa sabia mesmo, questionamentos. Chegou na parte da entrevista, aí chega a Ju e eu lembro que ficou uma outra menina. Eu lembro nome, sobrenome, idade, se precisar. Você quer... Eu lembro tudo. E essa outra menina, ela era assim... Ela tinha um currículo melhor, tava fazendo escola da MP... Ela já tinha uma pós lá. Ela já tinha uma pós, ela tinha um currículozão assim e tal. E chegou, conversei com ela, depois eu conversei com a Ju e depois a gente conversou junto, não foi isso? Foi. Aí eu fiquei muito dividido entre as duas, assim. A Ju pelo feeling mesmo, do tipo, cara, ela me mostrou garra, assim, tipo assim. Ela mostrou, tipo assim, eu vou abraçar essa oportunidade com unhas e dentes. E a outra me mostrou assim, eu sou boa. E aí, na hora que eu fiquei com as duas assim, eu olhei e falei, gente, o que eu quero? E é muito difícil assim, no processo seletivo. A gente sofre isso até hoje, gente. Não existe, né, digamos assim, contratar alguém que eu vou pegar na mão, vou ensinar do zero, ou contratar alguém mais sênior, que já tem uma... Mas eu tive a opção estratégica de falar, cara, vai ser você. Vamos, e amanhã você já começa, ou hoje a gente começa. Eu lembro que foi muito assim, de supetão, e a gente já foi para uma perícia, mas agora eu acho melhor deixar a Ju contar a visão dela desse processo aí. Opção estratégica, né? Falou o cara que nem queria um CLT. Aí eu ia pegar a menina ali, ó, com um currículo sinistro, e tinha eu, mas de fato eu falo que
Foi uma loucura, assim. Eu, no lugar dele, eu jamais teria feito isso. Eu saí de lá sem entender, assim, sem acreditar mesmo, porque, de fato, na entrevista eu fui muito sincera. Desde o começo, assim, eu queria uma oportunidade. Foi uma amiga minha que viu o anúncio lá no Instagram, e eu já conhecia os primórdios dos primórdios. Eu já conhecia o Euro desde o meu ensino médio. Eu sabia quem ele era, enfim, a gente tinha muito amiga em comum, já tinha feito até uma viagem na mesma excursão e tal. E aí, quando eu fui falar com ele, que ele, não, vem pra gente fazer a entrevista e tudo mais, eu fui pensando, cara, já vou lá, é quase certo isso. Porque eu me interessei pelo modelo da vaga. Naquela época eu tinha uma visão muito clara. Eu não estudei para ser advogada, eu não queria ser advogada, eu queria um concurso público, só que é aquela coisa, né? É uma brincadeira que eu sempre faço, mas quando você se forma, você deixa de ser o futuro do país para se tornar um problema social. Porque você é um desempregado com nível superior. Então, assim, eu tinha conta para pagar e eu fazia 2 bons estágios antes, que não podia fazer 2, mas eu fazia, mas falava que não fazia. Mas fazia 2 bons estágio antes, porque eu acabei precisando, enfim, perdi meu pai para pagar a faculdade e tudo mais. E aí eu pensei, cara, eu preciso de uma opção. Só que como na minha cabeça era muito claro o concurso, que eu queria muito concurso público, para mim uma vaga CLT não estaria bom, não seria o que eu quero, atrapalharia meus planos. Então eu pensei, cara, esse modelo aqui que ele tá apresentando, para mim é interessante, porque eu estudava de manhã e fazia 2 estágios, e ainda fazia inglês à noite. Então, assim, a correria eu já estava super acostumada. Então eu pensei, eu tendo um lugar onde eu tenho liberdade para trabalhar o horário que eu puder, eu vou poder estudar, fazer meus cursinhos pagando mais barato, que aí eu faço ali no horário da tarde, que ninguém pode e tudo mais. Então, eu me interessei pela vaga por isso. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fui conversar com ele, fiz a prova e tudo mais. Sempre gostei muito de estudar, isso nunca foi um problema, assim, pra mim. Mas chegou lá na hora da entrevista, eu fui muito sincera com ele, porque eu sabia que ele estava indo pro concurso justamente por uma falta de opção, assim, ele tinha quebrado o escritório, era aquilo ali que ele precisava para se reerguer, tanto que desde o começo ele falava, cara, eu não vou ficar lá, eu vou sair, a advocacia é meu sonho, isso aqui eu preciso, é uma necessidade que eu tenho agora, estudei, consegui, eu vou, mas eu preciso de alguém que esteja aqui por mim enquanto eu não posso mais ter essa dedicação integral, e eu falei, cara, eu sou essa pessoa, porque eu vou chegar aqui, eu vou abraçar seu sonho como se fosse o meu, mas não é meu sonho. Não é o que eu quero passar num concurso, mas a oportunidade eu acho que eu consigo conciliar para continuar estudando e tudo mais. Nunca sonhei em ser advogada, não fiz estágio em escritório de advocacia. Imagina ela falando isso no processo seletivo. Eu nunca sonhei em ser advogada, meu negócio era concurso público e tal, mas já que é para ser advogada, você vai ter uma advogada aqui, cara, que vai dar unhas e dentes, transformar, né, suor em sangue, tal, pra fazer a coisa acontecer. O que mais me chamou a atenção, eu não cheguei lá interessada em quanto eu ia ganhar, na minha cabeça e foi uma coisa que eu falei pra ele, eu nunca vou trabalhar pra ninguém, eu nunca, gente, sei lá, hoje eu tenho 33 anos, eu tive a minha carteira assinada uma vez, porque eu tive que tirar a carteira, porque eu trabalhava como freelancer, e aí eu fazia uma venda de ingresso lá na Chili Beans. E aí, como era um mês inteiro, eram de períodos, temporadas assim, mas geralmente eram uns 30 dias, eles exigiam que assinasse a carteira. Então, esse foi o único evento que eu fiquei lá trabalhando 30 dias, é a única assinatura que eu tenho na minha carteira. E foi uma coisa que eu falei pra ele, que eu ia trabalhar, se fosse pra ter um chefe, seria o Estado. E só. E por quê? Não sei, liberdade. Pra mim é uma coisa... Eu sempre gostei de... Eu tenho uns horários meio loucos, assim. Então, eu sou a pessoa que eu funciono de madrugada. Eu sou a pessoa que eu durmo tarde, acordo muito cedo. Então, pra mim, isso era um ponto inegociável. Até meus estágios mesmo na faculdade, ó. Eu estudava de manhã, de 8 às 11, até 11 horas. Porque 11h30 eu tinha que estar no meu primeiro estágio. Eu saía às 3h30, 4 horas eu tinha que estar no outro. Então, até isso, dentro dos meus estágios, eu consegui negociar. Porque você não vê estágio onde um estudante entra 11h30, sai 3h30, e no outro entra às 4 para sair às 8. O estudante de direito não tem. Então, isso foi pra mim era uma coisa muito clara. E como é que você conseguiu? Conversando dentro dos estágios, eu falei que eu precisava. Com a malemolência. Eu era uma boa estagiária. Nesse estágio que eu fui, inclusive, quando eu saí dele, eu não vou falar onde foi, porque, enfim, nem poderia na época, né? Mas eu fazia 2 estágios, e aí meu pai faleceu, e eu precisava fazer a faculdade. E um deles, inclusive, quando eu falei, eu vou sair daqui, porque eu consegui passar num processo seletivo de um outro estágio, onde eu vou ganhar um pouco mais, e hoje eu preciso desse dinheiro, a diretora da vara onde eu trabalhava se ofereceu a pagar a diferença do salário do bolso dela, para eu continuar lá por mais 6 meses. Então, o Euro Júnior acertou. Acertei. Porque eu já ia completar os 2 anos de estágio, entendeu? Então, assim, isso pra mim era uma coisa muito importante. Eu queria muito essa flexibilidade. Eu não tinha intenção mesmo de trabalhar, assim, com carteira assinada. Foi uma coisa que eu conversei com ele, tanto que durante muito tempo, meu primeiro salário foi R$156.
Então, durante muito tempo, assim, acho que um ano e pouco, quase 2, eu trabalhava no escritório e eu fazia bico. Eu trabalhava como evento, bar, recepção, a troca de brinde no Parque Shopping, esses de final do ano, junto com a advocacia, já advogando. Porque você Porque era imagina pra o fazer seguinte, o corre. naquela época, os meus processos que eu já tinha recebido os honorários iniciais. A minha promessa foi, ó, daqui a gente vai receber pelo êxito, o êxito você vai ganhar um percentual. Mas, e outra, era mixaria naquela época, não sabia tanta precificação, não sabia. A única coisa que eu soube de precificação era TMP, e na minha época era o quê? R$39,90. R$36. 36 Se você reais. soubesse, você não tinha quebrado, né? Exato. Então, assim, ela assumiu os meus processos, e eu acho assim, aí é uma percepção minha também, você pode confirmar. Mas foi por querer aprender. Sim. Sabe? Porque ela virou e falou, cara, tem um cara aqui que tem um monte de processo. Ele tem uma massa falida, deixa eu ajudar ele na massa falida aqui. Tem um dinheiro para receber, existe um dinheiro para receber, né? Teve processos bons, de honorários bons, né? A gente pode usar os nomes dos clientes aqui, mas honorário de 6 dígitos e tudo mais. Mas que a gente foi receber... Em 2019. 2018. Foram 6 anos depois. E alguém que batasse no peito e falasse, cara, e isso... é empreender. O senso de dono, né? Ela tinha um senso de dono. Exato. É você olhar e falar assim, cara, existe um risco. Eu acho que a grande diferença entre o CLT, o advogado CLT, e o advogado que é associado de verdade, não aquele associado que é o mascarado, um CLT que ele não recebe os direitos trabalhistas, tem horário fixo e tudo mais. Tô falando um associado mesmo, é que ele entra no risco do negócio. Cara, você tem que ganhar ação para receber. Eu acho que foi isso que foi o game changer para a firma ter dado certo e para a Ju, lá atrás, no começo, ter virado e falar, calma aí, vou ganhar um percentual do bolo, não vou só ganhar um salário, e vou ter liberdade de horário, liberdade de buscar os meus processos também, trazer para cá. E aí entra também a meritocracia, que é um pilar fundamental. Foi a hora que eu virei pra ele e falei assim, não, olha só, eu não tenho experiência, nunca estagiei. Ele falou, mas não tenho medo, porque todos os estágios que eu fiz dentro de gabinete. Então, eu falei, eu não tenho medo de advogado nenhum, não tenho experiência, mas não tenho medo, porque eu sei que apesar de existir muitos, pouquíssimos são bons. E eu vivi essa realidade todos os dias dentro do tribunal, em sala de audiência, de você olhar assim e falar, caracas, a galera veio aqui passar vergonha e pensar que tem alguém que paga por isso, pra ter esse tipo de serviço. Então eu falei, não tenho medo, mas eu preciso de alguém que me ensine. Então é isso, eu tô aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser a melhor pessoa que você precisar, mas saiba que eu não vou ficar, eu não vim pra ficar. Eu preciso de você, você precisa de mim, vamos nessa. E hoje eu tô aqui.